Eu sou José Carlos dos Anjos, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do programa de pós-graduação em Sociologia. Estou inserido em 2 programas, o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural. Então, eu venho pesquisando os temas relacionados à identidade negra, ao racismo, às questões quilombolas, que me ligam ao pós-graduação em Desenvolvimento Rural. E a questão das identidades, do cruzamento de identidades nacionais e identidades raciais, particularmente em relação a Cabo Verde, de onde eu vim. Então, normalmente o meu interesse tem sido de cruzar temas que parecem distantes, trabalhados como áreas diferenciadas, né? No caso do Congresso de Pesquisadores Negros da Bahia, me pareceu interessante fazer uma proposta em que o que está em jogo são 2 universos que comumente são tratados pelos pesquisadores como áreas distintas, uma área ou uma sub-área dentro dos estudos afro-brasileiros, que é a das religiões afro-brasileiras, e uma outra área menos tratada, que é a do ativismo negro antirracista, dos movimentos negros. A separação dessas 2 áreas não se constitui apenas como uma forma de especialização nas pesquisas, mas também tende a ser pensada como constitutiva da própria realidade, como se ativistas negros e o ativismo negro não cruzasse as disposições e as formas de resistência da religiosidade afro-brasileira, como se fossem 2 formas distintas de resistência ao racismo e à supremacia branca. Então, o que se vem percebendo cada vez mais, sobretudo nas últimas décadas, de forte intolerância das formas neopentecostais de religiosidade cristã, atacando as religiões afro-brasileiras, é que as respostas a esses ataques têm levado militantes do movimento negro para um engajamento junto aos terreiros, e as próprias pessoas dos terreiros têm cada vez mais percebido e se tem feito discurso no sentido de que o processo de intolerância de que são alvo, na verdade, se configura como uma das modalidades do racismo brasileiro. Então, nesse sentido, essas 2 áreas têm se cruzado cada vez com mais insistência. Então, essa é a ocasião de chamar um conjunto de jovens pesquisadores para que se debrucem sobre a forma como, por um lado, a realidade afro-brasileira informa a luta, o ativismo do movimento negro, fornecendo outros repertórios e outras epistemologias para as lutas negras contra o racismo, e como o ativismo negro oferece, esse ativismo mais militante, politicamente organizado, oferece novas janelas de oportunidades para que as resistências da realidade afro-brasileira ganhem dimensões mais institucionais, de resistência não apenas territorializadas nos terreiros, mas que possam reivindicar direitos e interpelar a nação com relação às noções básicas subjacentes do que é justiça e do que é a laicidade do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, nós podemos perceber, durante os trabalhos de hoje, que esses jovens brasileiros estão cruzando, de certa forma, uma etapa dos estudos em que se pensou que a religiosidade afro-brasileira tinha, com relação à política, uma relação que mimetizava o plano
da sua relação com o sagrado e que, portanto, uma matriz funcionalista que pensa a relação do religioso afro-brasileiro com o mundo dos espíritos como uma relação de teor clientelista, tende a passar por homologia a uma análise automática de que a relação dos afro-brasileiros com a política não é uma luta por direitos, mas se conforma basicamente como uma luta baseada em chaves clientelísticas e de patronagem, né? De submissão a relações patronais com relação aos políticos, sobretudo políticos locais, né? Então, uma busca de proteção junto a políticos, junto a intelectuais, etc., tem parecido como sendo a resposta, digamos, menos territorializada da religiosidade afro-brasileira. E o que nós temos apostado é na ideia de que dá para ler toda a historicidade da resistência afro-brasileira de outro modo. E esses jovens intelectuais estão trazendo isso, estão apresentando uma nova etapa em que tanto a religiosidade afro-brasileira quanto o ativismo negro podem ser lidos desde um prisma da descolonização das epistemes que colonizam o modo como os estudos afro-brasileiros vêm sendo empreendido há décadas, basicamente por pesquisadores brancos. Então, acho que esse é o momento em que, aqui, a partir do Congresso de Pesquisadores Negros, se expressa, talvez, uma virada nos estudos afro-brasileiros, empreendida basicamente por jovens pesquisadores negros.